Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Ivan Kraus que realize a leitura do versículo da Bíblia. Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Amém. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 25/3/2025. Ofício número 14, 15, 16 e 17/2025 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção dos projetos de lei número 18, 14, 21 e 20/2025. Comunicado da Celesc em resposta ao requerimento número 84/2025 da autoria do vereador André Frenink. Ofício número 073/2025 do Gabinete da Prefeita em resposta ao requerimento número 96/2025 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei ordinário número 19/2025 que denomina via pública de Pedro Artner Gonçalves. Segunda votação. Projeto de lei ordinário número 26/2025, que abre crédito adicional através do superávit financeiro. Projeto de lei ordinário número 28/2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a realizar o evento denominado Corrida Rústica do Dia do Trabalhador e da outras providências. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 115/2025, da autoria da vereadora Rosê Crestani, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de Educação, reparos nos banheiros da Escola Municipal Benedito Teresa de Carvalho. Indicação número 116/2025, da autoria da vereadora Rosê Crestani, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tiro Reder, secretário municipal de Planejamento, e à senhora Franciela da Costa Cola, secretária municipal de Saúde, estudar a possibilidade de construção de um posto de saúde na localidade de Estação Paciência. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Rosê Crestani. Com a palavra. Boa noite, meus caros colegas, aqueles que acompanham pelas redes sociais e também aqui o público presente. Então, essa indicação aqui que eu fiz para a escola Benedito de Felipe Schmidt, da minha comunidade, ao secretário James, para que eu vejo que é notório o serviço dele, a preocupação com as escolas, e também o meu agradecimento porque eu tenho acompanhado o trabalho dele, e por esse motivo hoje eu venho solicitar a minha escola, porque eu vejo de grande necessidade essa reforma, esse trabalho lá diante da escola. Então seria isso. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Cezão do Táxi. Boa noite, amigos, colegas vereadores. Boa noite ao público que se faz aqui presente. E boa noite para quem nos está assistindo nas redes sociais. Hoje eu pedi para usar a tribuna sobre o assunto da escola. Frei Fabiano, no bairro Industrial 1. Queria que passasse as imagens lá. Então, o que está acontecendo lá no Frei Fabiano, no bairro Industrial 1? Muitos pais estão me procurando por causa desse mato, desse mato do lado da escola, por causa de insetos e bichos estão entrando dentro da escola. Esse terreno foi limpado a última vez em 2021. Como todo mundo pode ver, tá grande. Foi feito o muro ali, o muro novo, que foi feito em várias escolas de Canoinhas, no município. Ele é tipo um monte de pilarzinho, não sei como é que se chama, esses pilares. Muro palito. Foi feito, mas não foi feito na lateral da escola. Se puderem passar lá, já vou falar sobre isso daí. Aí é o mato. Esse mato foi então limpado a última vez em 2021, né, o terreno da PP. É bem próximo da escola. Conversei com vários pais e conversei com a diretora também, Lourdes.
quem faz a roçada em volta, eu não sei se a prefeitura tem alguém que presta esse serviço, que faz essa roçada, que limpa em volta das escolas do município, eu não sei. Mas quem está limpando ali em volta ali do Frei Fabiano é os pais. Ali também foi limpado por um pai também, foi roçado que me procurou. E o que mais está chamando a atenção é a situação desse muro no Frei Fabiano. Como todo mundo pode ver, o muro está bem escasso. Tem um pai presente aqui hoje também, que foi junto comigo acompanhar, agradeço ele, para estar nos ajudando a fiscalizar. Aí também é o mato da APP, que está bem alto, né? E neste mato da APP tem uma valeta, é um esgoto a céu aberto ali também, e está entrando bastante inseto, rato para dentro do Frei Fabiano. Se puder mudar lá. Como vocês podem ver, está ocasionando bastante perigo para as crianças. E o que mais me chamou a atenção é que as crianças estão correndo em volta desse muro, volta e meia. Ali tem um gramado, né? Era para ter uma quadra coberta lá no Frei Fabiano, não tem. Foi improvisado algo para as crianças estar brincando lá. Vocês vão ver que foi bem próximo do muro. Olha as rachaduras. Esse muro ele é um muro pré-fabricado. Aí à frente da escola, na rua Dão Tisca, não tem calçada. E a faixa também, se puder passar lá, fazendo um favor. Mais uma vez. Aí, ó, a faixa de pedestre não tem. Na lombada, tem uma lombada também na frente do Frei Fabiano, não está pintada com questão de chuva, sol, acabou prejudicando e não tem. Como na frente do Cabral tem um profissional, acho que é da Polícia Militar, ali seria bem interessante ter um também nos horários que as crianças estão saindo, na parte das 11h45 e na parte das 17 horas. Ou por quê? Ali passa a Fricasa, passa Pedrinho, passa todos os maquinários e está bem perigoso para quando os pais vão buscar as crianças na escola, então está ficando muito perigoso ali. Eu queria pedir também uma indicação para Camila Lima, para estar indo lá, pintar essas faixas, fazer ali tudo bem certinho. Ali mais uma vez a foto da calçada. E sobre o muro da parte de dentro já foi mostrado. Tem um videozinho também. Esse foi o campinho que fizeram provisório para as crianças, Como não tem cobertura, é um videozinho bem curtinho. As crianças andam correndo muito perto aí e tá caindo bastante lasca desse. Esses tapume, quem fez foi os próprios professores que fizeram esses tapume no muro. De tábua compensado. Como o secretário da Educação falou que está passando por todas as escolas do município de Canoinhas, acredito que até na segunda-feira, ele não tinha passado lá no Frei Fabiano, e logo após a minha visita com os 4 pais, ele foi lá e conversou com a diretora Lourdes. Foi informado que ele esteve lá, vendo essa necessidade, espero muito que seja atendido o quanto antes, e seja resolvido, para não colocar em risco a vida de várias crianças que frequentam a escola Frei Fabiano, no bairro Industrial 1. Isto, não sei se meus amigos querem colocar algo. Alguma parte? Senhor Vereadora presidente? Kátia? Vereador César, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Eu até estava aqui fazendo um levantamento nos requerimentos e indicações, não consegui encontrar, mas eu fiz um requerimento, acho que logo nas primeiras sessões, não me lembro se foi como um requerimento ou indicação, solicitando uma lombofaixa, e até discutimos aqui sobre a necessidade de que houvesse uma padronização, não só no Frei Fabiano, mas foi exclusivo dessa situação, essa indicação. E também a questão ali dessa APP, eu discuti com o meio ambiente, eles me passaram que não pode ser roçado ali, que tem a área de preservação ambiental e que precisa ser verificado. Eu não sei qual que seria a forma de providenciar, não consegui encontrar aqui ainda, mas não sei qual que seria a forma de viabilizar essa proteção. Eles me explicaram que eles podem roçar, se eu não me engano, 1 metro só de divisa do muro com a área de proteção ambiental.
Então, até isso fica é um questionamento importante de ser levantado e feito até para as próximas construções, né? Onde que você possa oportunizar um ambiente de espaço limpo ao redor, né? É claro que a proteção ambiental é importante, mas também a gente precisa pensar na segurança das crianças. Seria isso. Mais algum vereador? Boa noite ao colega César, em seu nome, cumprimentos demais vereadores, público que nos assiste. Então, o município hoje está também, dentro das comissões, está votando o nosso plano de ocupação de espaço, né, dentro do plano diretor. E é interessante até que a gente discuta essa questão de quando existe a consolidação de espaços que, pela lei geral, são APP, que o município possa regularizar isso como consolidação, porque hoje eu não vejo aquilo ali como um APP, porque que nem o próprio vereador falou, já se descaracterizou a APP, né? O cheiro é forte, a gente sabe que existem sedimentos que são jogados ali, que aquilo ali, possivelmente, se a gente pudesse fazer uma canalização daquilo ali, a gente estaria tirando o risco de várias pessoas, porque a gente sabe que é uma questão de saúde pública, então é algo que é importante. O vereador César e o vereador André fazem parte da comissão, a vereadora Kátia também, para que se discuta isso, para que a gente faça o vereador Gil também, para que a gente faça essas consolidações, para evitar esses problemas, porque geralmente a gente esbarra sempre nessa questão ambiental, e a lei ambiental hoje no Brasil, ela é e deve ser rígida, porém ela impede que o município haja, porque hoje o município, ele é como qualquer outro cidadão, né? Ele responde, infelizmente, até a pessoa que vai executar o serviço é um coautor de um crime ambiental. Não sei se vocês têm conhecimento, vocês que têm vários funcionários nossos que inclusive estão respondendo por crime ambiental por estar executando algo que ele foi pedido para fazer, né? Então é um cuidado bem grande que a gente tem que ter, né, da avaliação realmente disso. Então já fica um alerta para nós, e explicando também do porquê do muro palito. Vários consultores de segurança, eles colocaram esse muro palito como sendo um dos mais seguros. Por quê? Porque além de ele ter uma tracionalidade grande, então é difícil você derrubar ele, então você não derruba. Quem está de fora consegue ver, então se tiver acontecendo qualquer incidente dentro da escola, a polícia, a hora que encosta a viatura, ela consegue ver o incidente ocorrendo, né? Coisa que um muro fechado impede realmente uma abordagem mais direta, né? E para subir também é difícil. Então hoje, para as escolas mesmo, é o muro que é mais indicado por todos os especialistas de segurança, esse muro palito, né? Que é o que está aplicado na parte frontal da escola. Mas parabéns mesmo, vereador, pela sua colocação. Eu creio que o secretário já esteve lá, irá tomar as providências com relação ao muro, principalmente, né, que isso daí é algo que não pode esperar, e as demais ações a gente pode realmente, junto nós, vereadores e comunidade, a gente pode avaliar o que pode e não pode ser feito, e também o que essa Casa de Leis pode contribuir com esse dilema, né, da caracterização ou não como APP. Seria isso. Presidente. Boa noite, presidente, meus nobres colegas vereadores, comunidade que nos assiste aqui e pelas redes sociais. Sessão para fim de contribuir sobre os policiais. Algum tempo atrás eu conversei com a Polícia Militar, que me disse que na frente do Sagrado, o Romário, lá que faz um trabalho voluntário há muito tempo, né? E ele faz a segurança lá. E na frente do Cabral foi um requerimento da PP. Então, quem sabe, instruir o pessoal para fazer um requerimento para a Polícia Militar também, que eles possivelmente vão acabar... A escola KPP, né? Faz o requerimento e a polícia atendeu o Cabral dessa maneira. Então, acredito que seja viável. E a questão do muro, eu também li um estudo desse muro palito, que até para questões ambientais é mais seguro, porque evita a resistência do ar e tudo mais, né? Numa tufão de vento, alguma coisa assim, né? É importante, né? Seria isso, presidente. Mais alguma parte? Então, deixa o vereador suas considerações finais. Quero dar os parabéns para os pais que me procuraram, principalmente o pai Douglas, né? E a sua esposa, que me procuraram para estar me auxiliando lá. Quero dar os parabéns para a diretora Lourdes também e para todos os funcionários da escola, muito bem limpa, muito bem cuidada, prestado um serviço com muito amor, com muito carinho. Eu fiquei muito feliz de estar lá vendo, e quero dar os parabéns a todos os pais e todas as crianças da APP,
porque com o dinheiro da PP foi construído um corredor coberto, é isso, né, Douglas? Um corredor coberto, foi no valor de R$ 15.000, e esse dinheiro foi arrecadado pelos pais, pela ajuda de todos os pais. Fica aqui meus parabéns para cada um dos pais que tem os alunos no Frei Fabiano. Meu muito obrigado. E seria isso, senhor presidente. Não? Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 19 de 2025, que denomina a via pública de Pedro Artner Gonçalves. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que se faz presente aqui e os que nos assistem pelas redes sociais. A gente, como vereador autor, juntamente com o vereador Gilmar Martins, a gente foi procurado então pela família e conversamos então com a nossa vice-prefeita Zenilda e também com a prefeita Juliana, e a gente então está propondo, né, o projeto de lei para que se vire lei e se torne nome, né, da rua Pedro Artner Gonçalves ali no Caraguatá. Com a sua permissão, senhor presidente, eu quero ler aqui a biografia, né, para conhecimento, senhores vereadores e vereadoras. Pedro Artner Gonçalves nasceu em 30 de abril de 1933 e faleceu em 10 de maio de 1995. Viveu em um local que sempre fez parte da sua história e identidade. Filho de João Leandro Gonçalves, cresceu em meio às terras que pertenciam à sua família e desde cedo aprendeu a valorizar o trabalho e a dedicação à comunidade. Ao casar-se, Pedro trabalhava em olaria, mas sua trajetória profissional e pessoal se expandiu ao longo da vida. Inicialmente residiu no Rio Bonito e posteriormente adquiriu uma área de terras de seu pai, onde construiu um armazém conhecido carinhosamente como bodega. Em frente ao armazém havia uma balança utilizada para pesar a erva mate, demonstrando o seu envolvimento com a economia local. Com o passar dos anos, dedicou-se à agricultura, plantando tomates que eram vendidos na cidade à indústria, fundando também a fábrica de farinha de milho Mariane Limitada, onde trabalhou com sua família até a sua doença. Pedro foi uma figura fundamental no desenvolvimento da localidade do Caraguatá, sempre disposto a ajudar quem dele precisasse. Sua solidariedade se manifestava de diversas formas. Distribuía farinha para mercados da região, aplicava injeções para vizinhos, levava pessoas ao médico e auxiliava idosos na obtenção da aposentadoria, garantindo que recebesse seus benefícios e tivesse acesso ao essencial. Com forte ligação à Igreja Católica, Pedro atuou ativamente na Igreja do Cerrito, auxiliando nas festas e missas. Foi ministro da Eucaristia e participou do movimento Cursílio na Igreja Matriz e no Perpétuo Socorro. Além disso, sempre defendeu os interesses dos agricultores locais. Como sócio fundador da Sociedade 25 de Julho, esteve sempre envolvido em atividades sociais e comunitárias. Em sua residência, mantinha um campo de futebol nos fundos e uma cancha de bocha, e em frente ao armazém, promovendo momentos de lazer e confraternização entre amigos e familiares. Possuía terras no Caraguatá e na Pedra Branca, onde cultivava feijão, arroz e milho, contribuindo para o sustento de sua família e da comunidade. Pedro Artner Gonçalves foi um homem respeitado, conhecido por seu caráter íntegro e sua imensa generosidade. Sempre disposto a ajudar, sacrificava parte de seu próprio sustento para auxiliar os que necessitavam. Como marido, foi admirável e carinhoso com sua esposa. Como pai, um exemplo de amor, humildade e disciplina, educando seus 7 filhos com valores sólidos que os guiaram ao longo da vida. Seu legado é inestimável, refletindo assim nas conquistas de sua família e na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Canoinhas, em 7 de março de 2025. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão?
Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 26 de 2025, que abre crédito adicional através de superávit financeiro e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 28 de 2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a realizar o evento denominado Corrida Rústica do Dia do Trabalhador e dá outras providências. Está em discussão? Então, a título de esclarecimento, né, esse projeto também autoriza o município a cobrança de inscrição de R$ 35. Esse dinheiro vai ser integralmente repassado para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Lembrando que pessoas acima de 60 anos têm desconto de 50% nessa inscrição, né? Que eu já chamo de uma doação, né? Na realidade, que vai diretamente a essa rede de amizade hoje que muitas mulheres utilizam serviços, um serviço voluntário, diga-se de passagem, muito bem executado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, inclusive referência em toda a região, o trabalho que é feito por elas. Então, nada mais justo, nada mais digno que a gente fazer esse repasse. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 28 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 141/2025, de autoria do Edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Gildo Stocker, secretário municipal de desenvolvimento rural, ao senhor Dirceu Leite, presidente da IPAGRE, solicitando informar se existem projetos de incentivos para o cultivo de sementes crioulas de milho e feijão, observando que essas culturas podem se tornar uma alternativa para os pequenos agricultores. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 142/2025, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotili Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando que seja realizado um estudo técnico visando a estimativa do valor necessário para a pavimentação de todas as ruas do perímetro urbano de Canoinhas, considerando diferentes tipos de pavimentação, como asfalto e paver. Se possível, uma estimativa do tempo para a conclusão do projeto, levando em conta os recursos financeiros e operacionais atuais da Prefeitura. Ciente da complexidade e da estimativa, sugere-se uma aproximação com margem de erro considerável. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Só brevemente falando, eu recebi uma informação extraoficial que se fosse pavimentar todas as ruas do perímetro urbano de Canoinhas, que são do município, sem contar aquelas de novos loteamentos, né, que agora entra a nova legislação, seria um valor aproximado de 480 milhões de reais. É um valor bastante elevado. E o que eu pergunto ali é para saber o quanto tem de disponibilidade financeira anual, para saber o quanto tempo, com o orçamento que nós temos, com a nossa infraestrutura, nós conseguiríamos pavimentar todas essas ruas. E, a partir dessas informações ideais, buscar um plano de pavimentação. Se nós compararmos Canoinhas com os municípios próximos, como Porto União e Mafra, nós estamos muito atrasados na questão de pavimentação. Então, é o momento da gente virar essa página e começar a trabalhar para tentar compensar esse atraso. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 153, de autoria do Edil Gilmar Martins, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotili Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há previsão ou se está na programação a realização de operação de tapa-buracos nas ruas Windling Metzger e Maria Ousen. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Presidente, mais vereadores e vereadoras, comunidades que se faz presente aqui.
e os que nos acompanham pelas redes sociais. É um requerimento que eu apresento aqui, devidamente à avenida, que se chama Avenida Avenelin Metzke, Maria Ose, Marcílio Dias, ela se encontra bastante esburacada, principalmente lá em Marcílio mesmo, né? E já se faz algum tempo, e a gente já se fez indicações aqui nessa casa, outros vereadores já fizeram indicações, vereadores que já não estão mais aqui também já fizeram indicações, mas o problema ainda continua. A gente sabe que esses tapa-buracos aí tem que fazer uma programação, principalmente quando se trata com massas quentes, né? Quando é massa fria, Vossa Excelência tem o conhecimento de como é que se faz. E com massas quentes tem que ter uma previsão para vir uma carga ali, mas antes tem que se fazer o preparo desses buracos ali para chegar com a massa ali, colocar e não colocar uma massa já passada do tempo, que não vai funcionar. Então, a avenida ali é uma rota que ontem, no dia de ontem, a gente já se falou sobre isso, sobre a calçada, sobre o mato, sobre a terra acumulada que estão ali. É um local de muitas pessoas fazerem as suas atividades de bicicleta, as caminhadas e corridas, enfim, é isso. E ela se encontra muito esburacada. Uma previsão aí da Secretaria, se há uma previsão para quando fazer essa melhoria nesta avenida, principalmente lá em Marcílio Dias mesmo, e no trecho onde se encontram os buracos. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão? Então, a título de explicação e curiosidade, né? Então, a diferenciação entre a massa fria e a massa quente, né? O material é muito semelhante, porém a maneira de aplicação e o problema em si que a gente se faz na hora de utilizar realmente são diferentes, né? A massa fria é para buracos de pequeno porte, né? Que não necessitam de corte e aplicação de uma base, né? Geralmente, quando a gente encontra trechos muito grandes, assim, que já vêm de patologias anteriores. Então, quando a camada asfáltica foi colocada realmente fora de tempo, né? Então, quando passou aquele tempo de cura ali e não foi realmente colocado, o asfalto foi aplicado de forma praticamente fria e não quente, então não existe abrasão suficiente. Não houve a parte de impermeabilização, né, que vai causar realmente o que a gente chama de borrachudo, que é quando o asfalto ele acaba cedendo de baixo para cima, né? A gente observa que o asfalto está cedendo na parte de cima, porém o problema está na parte de baixo. Então esse é um problema de impermeabilização e base. Então realmente a Avenelin Metzke tem essas patologias e precisa ser feito a quente. O tapa-buraco a frio realmente é só um provisório e seria isso. Mais alguém que queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 144, 2025, de autoria do Edil Edmilson Werk. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, ao senhor Rafael Rotilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há projeto de pavimentação asfáltica na rua Rosi Zaniolo Freitas, bairro Industrial 1, e em caso positivo, qual a previsão para início de serviço? Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem até a gente fez uma indicação ao secretário de obras, Leandro, para fazer melhorias na rua Rosisa Niolo Freitas, ali no bairro Industrial 1. Há conhecimento, né, que há um projeto de pavimentação, e então a gente está solicitando, né, ao secretário de planejamento, então que em caso positivo, quando que vai iniciar a previsão para início dos serviços, porque ali, falando da indicação de ontem, né, que eu deixei ontem até para falar justamente na justificativa do requerimento. Então, senhor presidente, é que ali essa rua encontra-se, devido às fortes chuvas, tem muita erosão, né, onde hoje os moradores ali estão com bastante difícil acesso até para chegar a entrar nas suas residências. Então, por isso que a gente fez a indicação de ontem nesse sentido ao secretário Leandro, que é o secretário de obras, para fazer então as melhorias enquanto não sai a pavimentação asfáltica. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento.
Requerimento número 145/2025, de autoria do Dio Edmilson Verca, requer que seja encaminhado ofício à empresa SRV Projetos e Construções Limitada, solicitando que sejam tomadas providências urgentes quanto à melhoria do desvio ao lado do asfalto na estrada João Leandro Gonçalves, tendo em vista que o trecho apresenta muitos buracos, dificultando a passagem de veículos e causando transtornos, especialmente nesse período de safra da colheita de grãos. E, além disso, né, estamos solicitando maior agilidade na conclusão da pavimentação asfáltica, considerando a importância dessa via para o escoamento da produção agrícola e a mobilidade da população local. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor? Também a gente fez esse requerimento. Ontem até o vereador Gilmar Martins fez a indicação nesse mesmo sentido ao secretário de Obras, Leandro, porque ali o que está acontecendo? A gente que transita ali diariamente, e eu recebi aqui vários produtores rurais, inclusive na semana passada eu e a vereadora Rose já fizemos um requerimento também para a mesma empresa, solicitando agilidade, né, na conclusão da pavimentação asfáltica. Ocorre ali que agora, na safra de grãos, né, diariamente passa caminhões, carreta, carregado de grãos, e afundou, né, muito ali, tem buracos, sem contar aqueles ferros no lado que corta os pneus, tanto de veículo como de caminhão. E eu recebi aqui de um produtor rural da Fartura, né, passando para mim aqui, dizendo, ó, precisamos, vereador, com urgência, que alguém cobre do pessoal da obra da João Leandro. Os caminhões estão estragando, furando pneus, enfim, o nosso agricultor é que sofre. Talvez dar uma arrumada, pede aqui, colocar material nesse local. A gente está fazendo esse requerimento porque nós sabemos ali que a prefeitura, né, o município, não tem como fazer melhorias numa obra que é licitada. Então, a responsabilidade é dessa empresa. E eu falava ontem com o vereador Gilmar Martins e com a vereadora Rose, no tipo que essa empresa está fazendo ali, vereador Romer, nós temos que cobrar, sim, o secretário de Planejamento, cobrar a prefeita, porque tem toda a extensão para fazer ainda, até no alto frigorífico do outro lado. Na semana passada, eu tenho conhecimento, eles não trabalharam na sexta, no sábado, né, nem no domingo, nem na segunda. Hoje eles estavam trabalhando. Né, daqui a pouco vai vir o período de chuva, né? Então, quando que essa obra vai ficar pronta? No jeito que eles estão fazendo, eu calculo que vai ficar pronto só no final do ano. E não é o vereador Edmilson Verca que estou falando em nome do povo e da população, porque os produtores rurais, além de eu ser vereador, eu sou presidente de uma entidade, né? E eles me mandaram para mim, né, me cobrando, porque eu represento aquela comunidade também, como o Gilmar Martins representa na Fartura, e eu represento o Cerrito, enfim, nós somos vereadores de toda a Canoinhas. Então, a gente está bem preocupado, né? E eu mesmo sou testemunha, porque eu faço esse trajeto ali 4, 5 vezes ao dia, né? Então, eu peço assim ao secretário de Planejamento, né, que cobre da empresa mesmo, né, e principalmente agora porque um caminhão carregado de soja, carregado de milho, furar um pneu, né? Não é, como é que você vai trocar um pneu naquele trajeto? E daí tem o momento da cura, né, que ali, como é asfalto de concreto, o senhor deu uma explicação agora há pouco sobre pavimentação asfáltica, tem, quando é concreto, né, tem que esperar 25, 30 dias. Então, com essa demora que está da empresa ali de fazer a pavimentação, né, a gente tá se preocupando mesmo. Então, já está 4 meses atrasado da entrega. Então, eu acho que nós aí, os 10 vereadores, temos que cobrar, né, mais agilidade por parte da empresa. Era isso, senhor presidente. Continue a discussão. Senhor presidente. Senhor presidente. Por ordem, pode ser a vereadora Com certeza. Eu acho que essa vai ser uma discussão bem ampla, né? Porque eu acredito que todo mundo já recebeu em algum momento uma reclamação em relação a essa via. E a minha sugestão era que nós tivéssemos um momento, eu sei que já houve na legislação passada, um momento em que veio
o secretário de Planejamento aqui, se não me engano, o secretário de Obras, algumas pessoas vieram para falar sobre isso. E eu acho que agora era importante que a empresa se manifestasse, porque eu vejo que é uma obra de um montante bem significativo. As imagens deles espalhando o concreto lá de maneira muito primária, né? Eu vejo que me preocupou com relação a até quando, né, vereador? Eu acho que o senhor está sendo bem otimista, porque o senhor vê quanto tempo nós temos de obra? Quase um ano, né? E não foi concluído um lado. Então, nós temos que pensar que um outro lado ainda vai ser muito mais tempo, né? Então, eu acho que é importante que a empresa seja convocada para estar aqui prestando esclarecimentos. O secretário de Planejamento e os fiscais de contrato, né? Quem são os fiscais de contrato? Quais são as manifestações que já houveram em relação a esse contrato? Porque eu imagino que já tenha havido notificações com relação aos atrasos, com relação aos problemas, né? Porque a obra ali, como eu admito que a minha área é enfermagem, né? E então a obra de construção não é o meu domínio, mas aquela obra ela é muito irregular, né? No sentido de estabilidade de pista. Eu achei que ela ficou muito em zigue-zague, né? Sobe e desce, não entendo qual é eu acho que é por isso que é importante também do secretário de Planejamento, que é engenheiro, né, estar aqui para nos clarear em relação a essas questões. E até que a comunidade também possa estar aqui nesse dia para nos ajudar em relação às demandas que eles têm enfrentado todos os dias, as queixas, né? Porque se chove é um problema com relação à questão da estrutura em relação à chuva, se não chove é o pessoal da Casan que fez buraco e não fechou. Então, nós estamos tendo muitos problemas com relação os encaminhamentos finais dessa obra, ou acho que finais não é muito longe para falar, né? Mas a gente precisa, sim, né, que o pessoal esteja aqui para nos esclarecer. Muito obrigada. Vereador Gilmar. Então, aproveitando aí para falar, já se falamos ontem um pouco dessa situação, mas através do requerimento, é bom lembrar o seguinte, né? As empresas, quando elas participam de uma licitação, elas têm que apresentar um atestado de capacidade. Eu não sei que tipo de atestado de capacidade foi apresentado no processo de licitatório dessa empresa. Porque a capacidade de fazer a obra, eu, com todo respeito, não vejo que tenha capacidade de fazer, né? É por etapas, e a gente entende que é por etapas, mas a demora. Não dá para entender se não tem capacidade de contratação de pessoal, se não tem capacidade de adquirir os produtos. Enfim, a rua João Leandro Gonçalves, como tantas outras ruas, né? Ela foi uma das primeiras ruas começada. Claro que, por ser de concreto, todos sabem que é mais demorado. No meu entendimento, talvez nos demais, né? Imaginaríamos que se fosse uma empresa que viesse com uma máquina, enfim, da forma que saiu o concreto, tanto que saia a pavimentação bem feita, tudo bem. O problema é que o prazo se venceu dia 17 de novembro de 2024 e nós já estamos no dia 26 de março de 2025. Então faz 4 meses e uns dias já de atraso. Mas o que causou tanto atraso assim? 4 meses, né? E a preocupação é o seguinte: temos que terminar a obra, queremos que eles terminem a obra, né? Foi dado um prazo de aditivo, daqui a pouco vão pedir aditivo dos recursos. Não sou engenheiro, talvez aqui não tenha nenhum engenheiro, né? E o engenheiro aqui entenda, mas a gente percebe que trecho dessa pavimentação ela ficou ondulada, né? Quando a Kátia fala ali, ondulado. É concreto, mas ondulado. Enfim. Talvez seja. Uma das coisas ali que eu questionei, né, e isso estava no projeto, e a empresa vai cumprir o que está no projeto, né, é que as lateral onde como se fosse assim onde vai escoar a água, correr a água, as canaletas. A canaleta vai ser feito com gramas, né, mas está no projeto, entendeu? Com gramas. Eu não sei quantos dias vai durar, quanto a primeira, segunda, terceira chuva vai durar. Teria que ser, claro, de concreto onde a gente se vê, né?
Mas, enfim, a demora da obra está demais. E isso está causando problema, transtorno para a população. Né? E a população tem que aguentar quietinho? Não, viu? E nós estamos aqui nessa casa aqui e somos o defensor da população e fiscal. Nós somos fiscalizador das obras e do executivo. Não estou criticando o executivo nesta ação, né? Não estou, porque a empresa venceu essa licitação. Só que agora nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar do setor responsável, que é o planejamento, e eles têm que cobrar da empresa. Atraso de 4 meses e ainda falta praticamente 60% da obra para se concluir. E nós estamos num período, né, eu acho que todos conhecem o que é uma colheita. A vereadora lá são produtores rurais também, né? Trabalham com vários tipos tem vários tipos de ações de trabalho lá. Cerâmica, lavoura, enfim, tudo, né? Sabe que nesse período, o que o agricultor quer? Escoar sua safra. Ele quer colher a colhida lá de onde está, porque é uma empresa de céu aberto, e é o momento. E ali onde você passa inúmeras cargas de caminhões por dia, né? Precisa fazer um reparo aonde está passando, e nós pedimos agilidade nesta obra para dar dignidade à nossa população. Então, esse requerimento que o vereador Edmilson apresenta, né, vai para a empresa. Ontem eu apresentei uma indicação para o setor de planejamento, e nós pedimos aqui agilidade e cobrança da parte do planejamento da prefeitura, e que a empresa possa ter um pouco mais de sensibilidade e agilidade para que conclua esta obra quanto mais breve possível. Senhor presidente. Sim, pela Senhor ordem. presidente, só por questão de ordem, então, só para a gente deixar, eu acho que esclarecido, a gente poderia pedir para ser feito um requerimento solicitando a presença do pessoal da empresa e um requerimento solicitando as notificações e as observações que tenham sido feitas pela equipe de fiscalização do contrato. Só acho que daí, para deixar registrado. Muito obrigada. Senhor presidente, só para mim terminar uma fala que eu acabei esquecendo. Então, o transtorno é tão grande, e não é só para quem depende de passar dali. Porque aonde tem os caminhões e de outras regiões que saem ali no alto do frigorífico, eles têm que dar uma volta. Hoje estão passando por frente do colégio Reinaldo Krieger, aonde está causando transtorno aquelas famílias ali com a questão de poeira. Porque o fluxo é grande, cargas pesadas, caminhões com o cano de escape baixado para o chão, aceleradão, aquilo vai levantando um poeirão e está causando má qualidade de vida, tanto para o grupo escolar Reinaldo Krieger, quanto para aquelas famílias que moram ali. Eu fiz uma indicação, solicitei que a Secretaria de Obra tivesse a sensibilidade de molhar pelo menos uma vez por dia, que é uma pipa de água que vai, mas enfim, até agora não. A gente acaba ouvindo do pessoal, achando que a gente não está se importando com a precariedade deles, mas não é isso. Aqui a gente está apresentando e pede a sensibilidade para que seja resolvido. Vamos, quem sabe, essa noite dar uma chuvinha, acalma um pouco essa chuva, mas isso é fruto do transtorno da obra atrasada que está acontecendo. Senhor presidente. Por ordem, a vereadora Tati. Eu só quero, senhor presidente, antes de passar a palavra para ela, eu só sugiro aqui, senhor presidente, que esse requerimento de minha autoria não seja só de minha, seja assinado por todos nós, os 10 vereadores, para essa empresa, para ter até mais força, né? Já assinei junto com a Rosi Cristani semana passada, o vereador Gil fez uma indicação hoje, então, se os demais vereadores concordam, né, eu estou solicitando o apoio de todos vocês nessa causa. Senhor presidente. Sim, pela ordem. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa e ao público que nos acompanha. Essa discussão, e acho muito importante, né, parabenizo o vereador Edmilson Verca por trazer ela de novo a essa Casa de Leis. Essa discussão a gente tem aqui pelo menos desde setembro de 2024. Inclusive, eu estava pesquisando aqui e abri um requerimento que eu fiz, vereador, em setembro de 2024. Até vou tomar a liberdade aqui de ler esse requerimento.
que era solicitando orçamento detalhado, memorial descritivo dessa obra, projetos, diário de obra assinado pela empresa e pelos fiscais da prefeitura, cronograma de execução, e naquela época, né, constava que caso existissem aditivos de prazo, solicita-se a apresentação dos mesmos aditivos, acompanhados das justificativas fornecidas pela prefeitura para a concessão de prazo referente à obra da João Leandro Gonçalves. Ainda pedindo, né, o esclarecimento em relação a todos os valores relacionados a essa obra. Naquela época, senhores vereadores, veio uma resposta, veio um link, inclusive, ali do Google Drive, que eu vou encaminhar no grupo dos vereadores para que os senhores ajudem a analisar, porque são muitos documentos realmente, né? Então, esses documentos que eu pedi em setembro de 2024, alguns vieram. Mas o que acontece? Nós estamos desde lá pedindo para que essa obra tenha agilidade, né? Existem os moradores que fizeram uma manifestação nessa estrada, chamaram a Secretaria de Obras, chamaram o secretário de Planejamento. Se eu não me engano, o vereador Gil Baiano esteve presente nessa reunião também. Tinha o representante da empresa, mas os problemas continuam. Os problemas continuam, as pessoas continuam sofrendo e essa obra realmente não sei quando que vai acabar, não sei quando que vão terminar. Então, nós como vereadores podemos pressionar a empresa e devemos fazer isso. E, inclusive, eu ia pedir para que todos assinassem junto também. E nós devemos pressionar a prefeitura também, né? Porque a prefeitura tem os fiscais, tem a Secretaria de Planejamento e tem mecanismos de cobrar da empresa para que a empresa agilize. Né? Daqui a pouco está vencendo já o prazo de contrato e não terminaram ainda essa obra. Então, a gente não pode permitir que isso continue com esse atraso, que a população continue sofrendo, que, gente, até risco de acidente, porque já aconteceu e continua tendo risco. Eu faço parte do grupo de fiscalização, que estão os moradores, tem alguns vereadores nesse grupo também, em que todos os dias tem alguma situação ali grave acontecendo. Então, nós precisamos realmente pressionar. Que bom que o vereador trouxe esse assunto de novo para a Câmara de Vereadores. Que bom, né, que todos estão aqui ouvindo e que estão tendo conhecimento dessa situação. Eu acho que temos que todos assinar juntos e irmos todos juntos para cima da empresa para que essa obra saia de uma vez. Porque a população está saindo muito prejudicada e isso não pode continuar acontecendo. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Sim. Deu bom. Na João Leandro Gonçalves ali, como o vereador Verca falou, que está prejudicando os caminhão. Ou por que está prejudicando os caminhão? Eu fiquei esses dias lá sentado, acompanhando, conversando com o pessoal ali, conversando com os moradores, que já foi feito um pouco mais da metade. E os ferros para fora do asfalto, acho que dá 19 ou 20 centímetros. E a rua está muito estreita para passar os caminhão ali. No começo que foi aberta a rua ali, era só para carro pequeno. Né? No meu ponto de vista, eu acho que os caminhões deveriam ainda continuar circulando para não ocasionar um perigo, até mesmo para os motoristas, até mesmo para as famílias, para as crianças que transitam ali, mas está muito curto. O caminhão não passa naquele espaço. Por isso que está ocasionando corte em pneu. Esses dias furou, como a Rosi é produtora de fumo, esses dias cortou o pneu do caminhão que estava vindo buscar fumo ali. Cortou a lateral do pneu. Então já causou um transtorno bem grande. E, infelizmente o caminhão não passa naquele espaço. Nós estamos, eles ali colocaram agora as pessoas ali um no lado, né, um no começo do asfalto no alto frigorífico e outro ali no cerrito para comandar ali, mas os caminhões não passam ali. É muito triste, né? E a gente fica pensando que já está vencendo o contrato e daqui mais uns meses a prefeitura vai ter que desembolsar mais um pouco de dinheiro para ser concluída essa obra. Né? Não sei, se eu não me engano, não sei se é 10 ou um ano depois, né? Que eles podem fazer um reajuste para receber mais para concluir essa obra. Então, fica aqui o nosso pedido. Quero dar os parabéns para o Verca, né? De mais uma vez trazendo essa casa e falar para a empresa, para o pessoal não deixar passar caminhão ali, que vai acontecer uma coisa bem grave logo, logo. Continue usando o desvio, né? É um apelo para os motoristas. Eu sei que é bastante transtorno, mas que eles não transitem por ali com os caminhões ainda. Seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Continua a discussão, a vereadora Rosi, né, por ordem. Tá. Eu faço as minhas palavras, as mesmas palavras dos meus colegas, né?
E eu também tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o secretário do Planejamento, onde ele colocou que a empresa que estava, daí abandonou, entrou outra, mas isso também não justifica todo esse atraso e tudo o que vem acontecendo. Então, seria um prazer eu assinar junto esse requerimento com o vereador Verca. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Chivanski. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Ao público que nos acompanha, ao público de casa. Foi engraçado, pegamos o microfone no mesmo momento, né? Eu fui hoje ver um assunto, só para estar junto nessa demanda que é importante. Eu acho que como a vereadora Tati aqui citou, acho que todos nós já recebemos, né, reclamações dessa obra aí. E eu estive dentro ali com a zeladoria também no planejamento e já existia aquela época a reclamação e a cobrança. E hoje pela manhã eu estive na Secretaria de Planejamento falando com o secretário Rafael sobre um outro assunto e entramos no assunto da João Leandro. E ele me passou que amanhã vai ter uma reunião novamente com os responsáveis da empresa para novamente reforçar essa, já digo, pressão, né, em cima da empresa para que seja tomadas atitudes e essa obra realmente ela pare de dar tanto transtorno para a nossa população, que nossa população realmente não pode ficar passando por isso, né. E também, logicamente, já foi falado para os outros vereadores de assinarmos juntos e eu acho que se de repente o Rafael, que é, né, o nosso secretário, não está tendo êxito, de repente todos nós vereadores juntos damos essa força e conseguimos cobrar para que nossa população seja atendida quanto antes. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 146/2025, de autoria do Dio Edmilson Verca, requer que seja encaminhado ofício ao senhor André Furtado de Castilho, gerente da Casana e Canoinhas, solicitando que informe o prazo para a conclusão da obra da rede de abastecimento de água no trecho entre Cerrito e Fartura e a recuperação da estrada, considerando que obras realizadas na última semana, que foi na semana passada, com abertura de valetas, causaram transtornos aos usuários da estrada. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores. Vereador autor. Esse requerimento é mais um polêmico, né? Que também, né, eu estou recebendo aqui mensagens diretas dos produtores rurais da comunidade da Fartura, do Cerrito. O que aconteceu ali, presidente Romer? A Casan, né, ela está abrindo valeta, levando, né, abastecimento de água no trecho lá, Cerrito e Fartura. O que está acontecendo? A Casan resolveu, nesse momento de colheitas, eu estou lendo aqui o que um produtor rural mandou para mim. Nesse momento de colheitas, abrir valetas para encanamento de água. E esse produtor diz assim, ó, mais uma situação que precisamos da ajuda dos vereadores. Isso aqui está aqui no meu zap, né? E o que aconteceu semana passada, né? Porém, de horas com chuva, eles abriram uns 3 quilômetros de valeta e ficou em meia pista, né? E ficou aberto, não dava encontro de 2 carros, muito menos um caminhão carregado. Além do transtorno da João Leandro, estava esse transtorno lá para a Fartura, né? Lógico que daí eu procurei, né? Procurei a prefeita, a vice Zenilda, né? Prontamente a prefeita conversou, tem as mensagens, conversou com o gerente da Casan, pediu desculpas, né? Eles abriram as valetas sem ter os canos, daí deixaram, por isso que deu essa polêmica. Mas depois que a prefeita interviu, né, quero aqui parabenizar a prefeita Juliana e a vice Zenilda, que na mesma hora, né, quando eu comuniquei, eles fizeram a intervenção junto à Casan, e agora eles estão arrumando, mas o trecho até ali no Cerrito já fizeram e continua, vereador Gil, lá para a Fartura, né? Então, por isso que a gente fez esse requerimento, porque ele causou muito transtorno aos usuários da estrada. É só quem passa por ali, que vive, eu estou falando porque eu sou morador dali, eu passo todo dia, então foi todo esse transtorno que aconteceu.
né? Então, a gente sabe que nesse momento a gente precisa, né, de encanamento de água, mas a Casan poderia ter se planejado um pouquinho melhor. Então, senhor presidente, eu acho que agora esse requerimento era para ter entrado ontem, né? Devido ontem a nossa sessão foi mais tarde, ficou para hoje. E eu sei que a Casan ela já concluiu, mas o que eu estou fazendo, a gente pede o apoio dos senhores vereadores e levando o conhecimento, porque a população que está nos cobrando, o vereador Rosi, né? Então, foi muito transtorno, né? E eu quero, então, aí também, mais uma vez, nós queremos, em nome da população, aí o apoio dos senhores vereadores e senhoras vereadoras na aprovação desse requerimento. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Sim. Senhor presidente, para comentar um pouco sobre o requerimento do senhor Edmilson, é uma via que eu sempre estou passando diariamente, né? A minha família é daqueles lados e a gente veio observando. O que é? A Casan terceirizou esses trabalhos ali para fazer a mudança do encanamento de água. Um encanamento com mais resistente e devido que os canos que havia ainda aqui pelo lado esquerdo, eles foram colocados muito baixo. E quando as máquinas passam para fazer uma manutenção na via, acabam às vezes arrebentando esse cano e não... Então eles mudaram o tipo de cano e colocando na profundidade mais funda ali para que não ocorra, dando condições para que não venha faltar água nas comunidades que é de Cerrito, a fartura de baixo, né? Mas ele veio causando transtorno, vereadora Cátia. E principalmente nesse período, um período que é um movimento grande de caminhões indo e vindo, e daí a empresa que está prestando esse serviço, ela foi abrindo as valetas. E isso tinha um trecho grande, aonde precisaria ter um pare e siga, porque não dava encontro de caminhões e carro naquele momento ali, né, naquele trecho. Entrei em contato diretamente com o senhor Adriel, e ele disse que iria tomar providência imediata, pedindo para que a empresa não deixasse valetas longas abertas, e que assim como se fosse fazendo os trabalhos, já fosse fazendo a recuperação da estrada. A gente entende que há uma necessidade de se fazer a melhoria, né, com qualidade, mas infelizmente nesse período é que nós precisamos que nossas estradas estejam boas e que não haja interrompimento, como já vem causando a João Leandro e daí com a questão da Casan, né? O Adriel se responsabilizou-se de tomar providência, de irem fazendo e já concluindo os trechos abertos no dia. Continua a discussão, vereador Cezão. Senhor presidente, só queria pedir para assinar junto, né, esse requerimento do nosso amigo vereador Verca. Queria pedir para assinar junto. 3, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 147/2025, de autoria do Edil Cezão do Táxi, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, solicitando que informe se a Prefeitura Municipal de Canoinhas presta algum tipo de auxílio à Casa do Adalto, instituição localizada em Joinville, que oferece apoio a crianças com câncer e que é frequentemente utilizada por cidadãos canoinhenses. Caso não haja nenhuma forma de apoio por parte da administração municipal, solicita-se que seja analisada a possibilidade de estabelecer meios de contribuição ou parceria com a referida instituição, considerando a relevância do serviço prestado a crianças e famílias que necessitam de acolhimento durante o tratamento oncológico. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Como todo mundo sabe, na semana passada eu usei a tribuna para falar sobre a Casa do Adalto, né, de extrema importância para Canoinhas, não só para Canoinhas, mas também para os outros municípios de Santa Catarina que utilizam a Casa do Adalto para tratamento. E após vir essa resposta, né, quero muito que a Casa do Adalto seja ajudada. Tive a notícia que tem 4 famílias de Canoinhas lá fazendo tratamento no Hospital Gesser Amarantes Faria e estão hospedadas na Casa do Adalto. E que venha essa resposta e nós, como os vereadores, né,
dê uma contra-resposta também para a Casa do Adalto, que ela seja ajudada pelo município de Canoinhas, que é o município que mais utiliza a Casa do Adalto para enfrentar esse tratamento nos momentos tão difíceis desses pais, dessas mães. E, infelizmente, nessa última semana, acabou falecendo um menininho chamado Lucas. Meus sentimentos para toda a família, que é um canoinhense que estava lá enfrentando um tratamento lá na Casa do Adalto, no Hospital Gesser, e a família estava ficando na Casa do Adalto. Seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Continue em discussão. Gostaria de assinar junto com o colega ali, Cezão. Está em deliberação? Sim. Então. Senhor presidente. Sim. Eu gostaria de assinar junto também, se o vereador autorizar. Sobre a deliberação do vereador autor? Sim. Então. Eu não sei se eu posso fazer um convite para todos nós, a todos os vereadores, né, como um assunto que é para Canoinhas, né, para as famílias canoinhenses que estão lá, né, passando por um momento difícil, eu acho que seria interessante todos nós, né? Sim. Creio que sim. Não haja problema. Então, como é de toda agilidade, aprovação é feita diretamente. Passamos ao próximo requerimento. Requerimento número 148/2025, da autoria do Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Adriel Furtado de Castilho, gerente da Casana e Canoinhas, solicitando informações sobre a existência do projeto ou a implementação da extensão do atendimento do serviço de água à região próxima ao sítio Paraguai Frigutote, Estrada Geral do Salto Água Verde. Desde 2021, moradores da região e a antiga gestão municipal vêm solicitando essa ampliação, e há informações de que foi formalizado um pedido acompanhado de um abaixo-assinado da comunidade. Diante disso, é fundamental obter esclarecimento sobre o andamento desse processo e eventuais previsões para atendimento da demanda. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador autor. Eu tomei conhecimento dessa necessidade através de alguns moradores daquela região e, procurando as secretarias, soube da existência do ofício 211 de início de 2022, que já era precedido pelo abaixo-assinado e pelo demonstrativo da necessidade. E naquele ofício lá já houve uma resposta que estava em planejamento e queria ser feito. Já se passaram 3 anos. Acho que já deu para planejar e tem que executar. Então fica o meu pedido, e é uma região ali que está em franco desenvolvimento e tem muitas famílias ali que podem vir a ser atendidas. Seria isso, presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador. Se o vereador autor permitir, eu gostaria de assinar junto. Está sob deliberação. E lembrando que eu e a vereadora Tati, no nosso primeiro mandato, também fizemos um pedido de ampliação de rede. Estamos sendo atendidos esse ano, então viu a Copa esse pedido também. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. O requerimento número 149/2025, de autoria da vereadora Cátia Liscoves, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Marcos Homer, presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, solicitando que seja criada uma comissão de estudos do projeto Famílias Fortes, visando a elaboração de um anteprojeto a ser apresentado como política pública de saúde ao Poder Executivo, conforme o manual de instrução do programa Famílias Fortes em anexo. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, este requerimento se faz necessário porque a gente possa entender um pouquinho, né, enquanto serviço, né, o programa Famílias Fortes, que é um projeto que já começou, inclusive, no Reino Unido, teve expansão para outros países, chegou ao Brasil e ele ainda não foi instituído como uma política pública de saúde, mas tem os objetivos muito centrados na questão de prevenção do uso de drogas, de valorização dos vínculos familiares e fortalecimento desses vínculos. É um projeto que já está estruturado, já contém todos os manuais, porém, a minha solicitação seja que a gente possa estabelecer um anteprojeto para que seja encaminhado ao Poder Executivo, vendo a viabilidade de implementação desse projeto como uma política pública aqui no nosso município. Então, tendo, né, um compromisso, eu acho, de fortalecimento das famílias, é um projeto que vem além da questão do uso de drogas, mas todas as questões que hoje a gente enfrenta enquanto
vulnerabilidades sociais, problemas psicossociais e outros que a gente encontra, né? Esse projeto vem casar com essas necessidades. Então, essa comissão ela seria para que a gente pudesse estudar ele melhor e sugeri-lo como anteprojeto ao Poder Executivo. Muito obrigada. Continue a discussão. Eu tive conhecimento, né, dessa iniciativa através da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela era uma visionária nessa parte de prevenção e fortalecimento da família. Né, e a gente vê que, infelizmente, é um projeto que não foi dado continuidade. Né, houve alternância de governo e o governo que ali está, infelizmente, ele tem outras prioridades e uma visão diferente. Porém, é de fundamental importância que a gente tente quebrar esse abismo que hoje existe entre uma geração e outra, né? Entre os pais e os filhos. Então, hoje nas escolas e vários setores, os filhos têm informação, é feito palestra para os filhos nas escolas e como que fica a família, né? Então, a gente não se cria nenhum programa, não se cria nenhuma iniciativa que vai de encontro aos pais. Então, realmente esse programa que eu vejo com como é que eu posso dizer, com muitos bons olhos, é porque ele vai preparar esses pais. A gente não quer que isso aconteça. Ninguém quer que isso aconteça. Família nenhum quer que isso aconteça, mas infelizmente se prepara é necessário, até para evitar que aquele caminho seja, de certa forma, irreversível. Né? O pai saber quais que são, de certa forma, aqueles pequenos efeitos colaterais que muitas vezes são imperceptíveis, né? De um caminho que está sendo tomado, que é o caminho da droga, e que a gente possa evitar que ele avance estágios mais avançados, que esse sim, dificilmente a própria família e o governo vai conseguir combater. Então, tudo que é prevenido é muito melhor do que remediado. Seria isso? Eu creio que daí os demais vereadores que quiserem participar dessa comissão, que estejam junto conosco, a gente pode marcar reuniões, isso é muito interessante, é algo de vital importância para a sociedade em si, diferente de sigla partidária, de ideologia, eu creio que é um entendimento comum. E não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 150/2025, de autoria da vereadora Cátia Liscoves, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. Primeiro, existe mapeamento de pacientes com doenças raras no município? Segundo, existe um mapa das medicações e terapias que cada um desses pacientes utilizam? Terceiro, caso não exista, considerando a grande abrangência do programa de agentes comunitários de saúde, há a possibilidade de realizar esse levantamento para posterior programação de ações. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Inicialmente, só gostaria de solicitar para a Andréia para colocar ali junto com doenças raras e doenças atípicas, porque o que eu estudei bastante esse final de semana sobre a questão das atipias, né, de famílias atípicas, problemas enfrentados, e a gente tem visto, até chegar como requerimento nessa casa, muitos questionamentos sobre medicações, sobre terapias, né? Planejamento de compras, essas coisas, mas eu acho que a gente precisa partir de um princípio de mapeamento, né? De entender, nós temos a Secretaria de Saúde, que atende num determinado âmbito o paciente, tem a Secretaria de Educação, a Assistência Social, mas eu acredito que seria necessário que houvesse um mapeamento de onde estão, quem são e quais são as necessidades que esses pacientes têm. Quais são as terapias que eles requerem, quais são os medicamentos que esses pacientes requerem, para que também possa haver um planejamento, de repente, anual ou semestral, de compra e de serviços a serem oferecidos para esses pacientes. Então, esse mapeamento, se não houver, né, que se houver, que ele possa ser disponibilizado para nós, e se não houver, que ele possa ser feito através do programa de agentes comunitários de saúde. Muito obrigada. Continua a discussão. Vereadora Rosi. Se a autora permite, eu gostaria de assinar junto. Sim. Continua a discussão.
Não havendo mais que queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. O requerimento número 151/2025, da autoria da vereadora Cátia Liscovs, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, e a senhora Karen Adur, diretora do Hospital Santa Cruz, solicitando que seja realizada uma programação de alta para pacientes com necessidades de nutrição especializada, através de sonda ou fraldas ou outros equipamentos para os finais de semana ou feriados prolongados, seja com esquema de plantão ou sobreaviso dos profissionais da farmácia e almoxarifado. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Esse requerimento, ele vem de encontro de algumas demandas que eu recebi no final de semana. Uma paciente idosa com uma sonda nasoentérica inserida, ela foi de alta hospitalar. E essa paciente, ela requer uma dieta especializada. Porém, os familiares carentes, a dieta, ela não é uma fórmula acessível, né? O preço não é em conta. E aconteceu que ela foi para casa na sexta-feira à noite e ficou sem a disponibilização da fórmula durante todo o final de semana. Então, a minha solicitação é que haja uma programação desses serviços de alta, né? Que o hospital faça um contato com a prefeitura, que a prefeitura tenha alguém que possa oferecer uma resposta rápida, né, nesse sentido, para que, se houver a alta no final de semana, ela seja uma alta responsável, né, com um encaminhamento seguro, e que esse paciente não venha a sofrer consequências pela sua condição sociocultural, né? Então, até porque é um paciente que requer acompanhamento da estratégia de saúde da família, que não trabalha nos finais de semana, nós não temos um serviço de atendimento domiciliar, né? Então, teria que observar mesmo esses critérios de alta para que haja essa segurança também para os profissionais, né? E principalmente para os pacientes. Seria isso. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador César. Eu queria pedir para a vereadora Cátia para mim assinar junto, né? Isso releva a mesma pergunta que eu fiz para ontem para Simone, do hospital, né? Do UPA. Falando como que há esse contato quando mando alguém embora, ou até mesmo do UPA, até mesmo do hospital, e tem o medicamento aqui, né, porque entregue pelo SUS, e tá aqui, como que é destinado à família no final de semana, né? Eu acho que nós, como vereadores, devemos pensar nisso, formular algo para ser feito que seja fornecido no final de semana esse medicamento para essas famílias. Seria isso, senhor presidente. Eu queria pedir para assinar junto mais uma vez, e os parabéns, Cátia. Está em discussão? Continua em discussão, vereador. Senhor presidente, eu primeiramente gostaria de pedir para a Cátia para poder assinar junto também, porque toda ação que tende a ser uma gestão de política pública mais ativa, mais preocupada com a saúde, é algo que deve ser perseguido. E de muito carinho, de muito cuidado com a comunidade, a gente fazer esse trabalho para poder continuar a dar esse atendimento digno. Então, se me autoriza, eu gostaria de assinar junto. Está sob deliberação do vereador? Sim, até só a título, né, de informação, existe um programa, né, que é o Melhor em Casa, que é um programa de deshospitalização. E existem equipes que são, inclusive, custeadas pelo Ministério da Saúde para fazer os atendimentos domiciliares desses pacientes em estilo de retaguarda, né? Esse serviço cresceu muito no Brasil e principalmente em Santa Catarina na pandemia, né? Que foi um tempo bem particular. E hoje vejo que Canoinhas já comportaria um serviço dessa maneira, né? Estabelecer esse serviço de home care é um serviço custeado pelo Ministério da Saúde, né? Eu acredito que seria muito interessante que houvesse o pleito, através da Secretaria de Saúde, de credenciamento dessas equipes, né? E também fica como sugestão. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. O requerimento número 152/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Simone Aparecida Castro, coordenadora da UPA, solicitando que encaminhe a esta casa o estatuto social da empresa Ideias, né, e da empresa Qualibemed. É um nome bem... Qualibemed.
Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, este requerimento e os meus próximos requerimentos de hoje, eu fiz com base, na verdade, na tribuna de ontem. Então, o requerimento 152, 153 e 154, eles são exatamente sobre alguns questionamentos, né, que me surgiram depois da nossa sessão de ontem, só para explicar o motivo desses requerimentos, e aguardo a resposta, né, dos três para poder analisar com calma a documentação que virá até essa casa. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, só quero pedir para a vereadora Tati, para mim, estar assinando todos eles juntos, né? Os 52, 53 e os 54 também. Faz favor. Seria isso, senhor presidente. E os 55 também. Já questionando do 52 ao 54 vai ser discussão única, né? Então, no caso, se o regimento permitir, da minha parte, sim, senhor presidente. E se qualquer vereador quiser assinar junto, já fica autorizado também. É que estão todos dentro do mesmo objeto, né? No caso. Só. Então, tá bom. Coloco em votação o requerimento número 152. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 153, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Simone Aparecida Castro, coordenadora da UPA, solicitando que seja disponibilizada essa casa legislativa à escala médica dos últimos 6 meses, incluindo o registro de ponto dos médicos e o certificado de ACLS dos profissionais médicos em exercício. Está em discussão? Como acordado com uma votação, discussão única. A vereadora? Só solicito assinar junto. Então está sob deliberação da autora. Está autorizado, senhor presidente. Requerimento. Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 154, 2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Simone Aparecida Castro, coordenadora da UPA, e a senhora Karen Adur, diretora do Hospital Santa Cruz, solicitando os registros de ponto de todos os profissionais da UPA e do Centro Médico referentes ao dia 7 de dezembro de 2023. Essa solicitação se justifica com o intuito de analisar e fiscalizar o serviço público de saúde, a fim de averiguar se houve duplo plantão. Está em discussão? Está em votação o requerimento número 154, aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 155, 2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brei, secretário municipal de Educação, solicitando esclarecimentos urgentes sobre a situação do transporte escolar das localidades de Aparecida dos Pardos, Rio da Areia de Baixo, especialmente no período matutino, que não está havendo linha de transporte escolar devido à ausência de um veículo reserva. Segundo informações recebidas no último sábado, a polícia realizou uma vistoria nos ônibus e um veículo foi recolhido por irregularidade. A empresa responsável deveria ter enviado um ônibus reserva, o que até o momento não ocorreu, prejudicando diretamente os estudantes da região. Além disso, solicito investigação sobre a inspeção dos ônibus na localidade do Rio do Pinho, pois há relatos de alguns veículos não comparecerem à vistoria realizada no Parque de Exposições, mesmo sabendo que não iriam circular no dia. Os ônibus que continuam operando apresentam graves problemas como bancos soltos, cintos de segurança inoperantes, superlotação no período das 13 horas, colocando crianças pequenas em situação de risco ao viajarem em pé. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, novamente a situação de transporte escolar que eu trago para a Câmara de Vereadores. Recebi essas informações com muita tristeza novamente, porque também não é de hoje que nós estamos aqui falando sobre a necessidade de um transporte escolar, né, com segurança, um transporte escolar que garanta que as crianças possam ir até a escola em segurança, né, com qualidade no transporte. E realmente, novamente, eu recebi mensagens de mães, de funcionários que não querem se identificar porque temem represálias, novamente, né, reclamando dessa questão do transporte escolar. Também já perdi as contas de quantas vezes falamos disso aqui nessa Casa de Leis. Alguma coisa precisa ser feita, senhor presidente. Então, estou pedindo aqui nesse requerimento explicações com urgência.
Não sei se a culpa é da empresa, se a culpa é da Secretaria de Educação, mas eu tenho certeza que da sociedade a culpa não é. Então, isso precisa ser visto com urgência. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente? Vereadora Kátia. Esse seu requerimento vai em complemento a um requerimento que eu apresentei na semana passada, vereadora. E eu gostaria de, se me permitisse, assinar junto, até porque inclui, inclusive, a mesma área, né? Com certeza, fica autorizado. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Não há mais requerimentos, senhor presidente. Não havendo mais requerimentos, passamos para as explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador, sessão do táxi. Com a palavra. Senhor presidente, meus amigos, colegas vereadores, hoje quero utilizar as explicações pessoais, utilizar ontem não deu tempo, foi uma sessão bem longa. Para os funcionários da casa da Câmara dos Vereadores, para os funcionários daqui, todos, em geral. Porque sempre quando nós chegamos aqui, tá tudo bem arrumadinho, tudo bem perfeito, tudo bem limpinho, desde a moça que limpa, desde o pessoal que faz o café, tudo. Eu quero dar os parabéns para as pessoas, para todos. Não vou falar nome, que são muitos nomes, né, que eu não vou conseguir falar todos eles também. Quero dar os parabéns para todos os funcionários da casa da Câmara dos Vereadores. Fica aqui um abraço, né, com muito carinho para todos vocês pelo serviço prestado à população de Canoinhas, sempre feito com muito amor, sempre feito com muito carinho. Então, fica aqui o meu abraço para vocês e uma gratidão pelo serviço prestado a Canoinhas. E segundo, quero mandar um abraço para o meu tio que está assistindo, né, hoje com a internet, né, vai longe, né, está assistindo de lá de longe, para o meu tio Calamandio. Quero mandar um abraço para ele, muito obrigado pelo carinho. E também quero fazer uma pergunta para o senhor presidente. O senhor presidente falou que amanhã vai ter uma reunião sobre a rua João Leandro Gonçalves, só que não foi falado a hora. Na realidade, foi o vereador Gilbanski que falou. Isso, não foi citado o horário e aonde que vai acontecer essa reunião. Eu queria estar presente, não sei se os outros amigos, colegas vereadores podem estar presentes também, né? Nessa reunião, que é de extrema importância, né? Na verdade, eu não falei que era uma reunião, né? Eu falei que ia ter um encontro do secretário com os responsáveis da empresa para ver novamente uma cobrança para a empresa agilizar a obra. Ah, sim. Então não vai ser uma reunião, vai ser só uma conversa entre eles mesmos, as entidades. Mas a gente pode se informar sobre a hora, com certeza. Daí, se o vereador quiser participar. Se o senhor. Quer dizer, não vou responder pelo secretário, né? Mas se o senhor puder falar esse horário, né, para nós, até mesmo no grupo, né, nosso ali, falar para nós, se nós puder estar indo até o local dessa conversa, né, para nós, né, se inteirar mais e saber qual que vai ser a resposta deles e tudo mais, e passar para a população de Canoinhas. Seria muito importante. Então, me comprometo com os vereadores em ver o horário. Muito obrigado. E seria isso, senhor presidente. E mais uma vez, os parabéns a todos os funcionários da Casa da Câmara dos Vereadores. Mais algum vereador inscrito? Vereador Edmilson Verca. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando mais uma vez a todos que fazem presente. Eu quero aqui só registrar e mandar aí agradecer a presença do Marcos Gonçalves, ele que é filho do seu Pedro Arte Gonçalves, que se faz presente. Dizer a ele, né, que o projeto que denomina a via pública de Pedro Arte Gonçalves, a rua ali no Caraguatá, então hoje por unanimidade, né, pelos 10 vereadores, foi aprovado em primeira votação, senhor presidente. Então eu agradeço aqui ao presidente da casa e a todos os demais vereadores que aprovaram, e agradeço também a presença, então, do seu Marcos Gonçalves, que está representando a família hoje em primeira votação e com certeza na segunda votação a família se fará presente aqui na Câmara. Então, era isso que eu tinha agora para o momento, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para 1º de abril, terça-feira, às 19 horas. Boa noite.